Eu sou Mai, tenho 27 anos, e meu avô William foi meu verdadeiro pai em todos os sentidos. Quando eu tinha 15 anos, meus pais biológicos me abandonaram na porta dele como uma bagagem indesejada para buscar uma nova vida no exterior. Meu avô me criou em sua linda mansão, me amou incondicionalmente e me ensinou o que uma família realmente significa. Após seu falecimento recente, herdei 11 milhões de dólares e seu patrimônio. 12 anos de silêncio. Então, de repente, meus pais reapareceram na leitura do testamento, reivindicando direitos de guardião sobre a minha herança. Eles achavam que tinham tudo planejado até que meu advogado entrou com uma pasta que fez seus rostos ficarem pálidos. Conte-me de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se você acredita que a verdadeira família é definida pelo amor, não pelo sangue. E fique comigo para ver como a justiça foi feita da maneira mais inesperada. Antes do meu mundo desabar aos 15 anos, eu vivia o que parecia ser uma vida perfeita em nossa casa no subúrbio de Connecticut. Meu pai, James, trabalhava como banqueiro de investimentos, sempre usando ternos caros que, segundo ele, eram necessários para impressionar os clientes. Minha mãe, Diana, se considerava designer de interiores, embora passasse mais tempo comprando para nossa casa do que atendendo clientes. Vistos de fora, parecíamos a família americana ideal, com nosso gramado imaculado, carros de luxo e férias anuais em destinos exóticos. Lembro-me de me sentir amada durante a minha infância. Meu pai às vezes me levava ao escritório nos fins de semana e me deixava afiar em sua grande poltrona de couro. Mamãe ocasionalmente assava biscoitos e ajudava com os projetos da escola quando estava de bom humor. Esses eram os momentos dourados aos quais eu me apegava, esperando que representassem quem meus pais realmente eram. Olhando para trás agora, consigo ver os sinais de alerta que eu era jovem demais para reconhecer. A maneira como meus pais mediam sucesso em bens materiais, como ficavam visivelmente incomodados quando parentes menos abastados os visitavam, seus comentários desdenhosos sobre pessoas que tinham menos, sua competição constante com vizinhos e amigos para manter as aparências. Nossa casa era cheia de coisas, mas carente de uma conexão genuína. Os jantares em família tornaram-se cada vez mais raros à medida que eu crescia. Mamãe e papai passavam mais tempo discutindo oportunidades de investimento e planos de reforma do que perguntando sobre o meu dia na escola. Aprendi a ser autossuficiente, preparando minhas próprias refeições e me ajudando com as tarefas de casa. Eu dizia a mim mesma que isso era normal, que todos os pais estavam ocupados com suas importantes vidas adultas. Então, a crise financeira de 2008 chegou e tudo mudou. Papai ficou tenso e irritado, olhando para a tela do computador por horas com um olhar assombrado. Mamãe começou a beber vinho no almoço, fazendo compras extravagantes em um dia e gritando por dinheiro no outro. A atmosfera em nossa casa tornou-se sufocante com uma tensão silenciosa. Meu pai aparentemente fez alguns investimentos arriscados que deram terrivelmente errado. Eu ouvia trechos de discussões noturnas em que números com muitos zeros eram mencionados ao lado de palavras como falência e execução hipotecária. Mamãe chorava dizendo que seus amigos jamais poderiam saber, que ela preferia morrer a perder sua posição social. Nenhum deles parecia se lembrar da minha existência durante aqueles meses. Tornei-me um fantasma em minha própria casa, cronometrando cuidadosamente meus movimentos para evitar desencadear a raiva deles ou me tornar espectador de suas brigas violentas. A escola se tornou meu santuário, o único lugar onde a vida parecia um tanto normal. Papai tentou uma manobra financeira desesperada após a outra. Pediu dinheiro emprestado a amigos que acabaram parando de atender suas ligações. Refinanciou nossa casa até o limite. Chegou a tomar empréstimos de pessoas a quem mamãe se referia como não o tipo de homem a quem se deve dinheiro. Tudo para manter a fachada de sucesso e riqueza que havia se tornado sua identidade. A mãe lidava com a situação alternando entre compras extravagantes e ataques de pânico com a possibilidade de ruína financeira. A bebida aumentava, assim como o ressentimento em relação ao pai. Ela dizia coisas cruéis durante as discussões, culpando por destruir tudo que ela havia conquistado com tanto esforço, como se o estilo de vida deles fosse responsabilidade exclusiva dele. Nenhum deles se virou para mim e disse: "Mai, as coisas estão difíceis agora, mas vamos superar isso como uma família." Eu era apenas uma reflexão tardia, mas uma obrigação em seu mundo em ruínas. O dia que dividiu para sempre minha vida em antes e depois começou como qualquer outro. Fui à escola, assisti às aulas, conversei com amigos que não faziam ideia de que minha vida familiar estava se desintegrando.
Quando voltei para casa, encontrei malas no corredor e meus pais em um estado de energia estranho, quase maníaco. Mamãe estava mais bem vestida do que nunca havia estado nos últimos meses, usando uma roupa de grife que eu nunca tinha visto antes. Papai parecia sério, mas determinado, olhando o relógio repetidamente. Eles mal notaram minha chegada. Quando perguntei o que estava acontecendo, meu pai finalmente se virou para mim com um discurso ensaiado que ainda me lembro palavra por palavra. Decidimos recomeçar na Europa. Temos contatos em Londres que podem me ajudar a reconstruir minha carreira, longe da bagunça daqui. Esta é a nossa chance de recomeçar. Fiquei paralisada, esperando que continuassem com os detalhes sobre qual escola eu frequentaria em Londres, quando partiríamos, o que eu deveria levar. O silêncio se prolongou até que finalmente entendi a parte não dita do plano deles. Você não vai me levar com você, sussurrei, e a realidade surgiu com uma clareza assustadora. A mãe desviou o olhar, examinando as unhas feitas. O pai pigarreou e falou como se estivesse discutindo um pequeno detalhe logístico: você ficará com o seu avô. Já combinamos tudo com ele. Ele tem espaço e recursos para lhe dar estabilidade enquanto reconstruímos nossas vidas. Assim que estivermos estabelecidos, enviaremos você. Eu sabia, mesmo naquela época, que era mentira. A forma cuidadosa como evitavam o contato visual. A maneira como haviam feito as malas e planejado sem me envolver, a ausência de uma passagem de avião com meu nome. Eles me levaram até a propriedade do vovô William naquela tarde. Sentei-me no banco de trás, segurando uma mala feita às pressas contendo apenas uma fração dos meus pertences. Eles nem me deram tempo de me despedir dos amigos ou de pegar meus livros favoritos. O avô William abriu a porta e encontrou o filho e a nora deixando a filha como um animal de estimação indesejado. Nunca esquecerei o choque e a raiva que se transformaram em seu rosto normalmente gentil ao perceber o que estava acontecendo. Meu pai tentou um tom jovial, explicando a nova e empolgante oportunidade que tinham no exterior e como achavam que eu me beneficiaria da estabilidade de permanecer no mesmo sistema escolar. O avô interrompeu no meio da frase. Você está abandonando seu filho, disse ele, sem rodeios. Pelo menos tenha a decência de chamar a coisa pelo nome. Mamãe se encolheu. Papai se enrijeceu e murmurou algo sobre arranjos temporários e escolhas difíceis. O vovô William simplesmente abriu os braços para mim, e eu desabei em seus braços, as primeiras lágrimas começando a cair. Meus pais foram embora rapidamente depois disso. Um abraço superficial da mamãe com cheiro de perfume caro, um tapinha no ombro do papai com vagas promessas de ligar em breve, o som do carro deles desaparecendo na entrada da garagem enquanto o vovô me abraçava enquanto eu soluçava. Essa foi a última vez que os vi por 12 anos. O avô William não se parecia em nada com meus pais. Enquanto eles valorizavam aparência e status, ele valorizava substância e caráter. Ele construiu sua fortuna do zero, abrindo uma empresa de tecnologia nos primórdios da computação pessoal e expandindo-a por meio da inovação e de práticas comerciais éticas, em vez de atalhos ou exploração. Sua extensa mansão na Nova Inglaterra ocupava 8 hectares de propriedade arborizada, com jardins que ele mesmo cuidava, apesar de poder bancar uma legião de jardineiros. A casa em si era elegante, mas confortável, repleta de livros e obras de arte que ele realmente lia e apreciava, em vez de exibir para impressionar. Naquela primeira noite depois que meus pais partiram, meu avô não me forçou a falar nem me deu garantias vazias. Ele simplesmente me mostrou um lindo quarto de hóspedes que se tornaria meu, pediu minha pizza favorita sem precisar perguntar o que eu queria e sentou-se comigo em silêncio compassivo enquanto eu tentava processar o que tinha acontecido. Nas primeiras semanas, eu mal falava. Eu me virava a cada dia como um sonâmbulo, indo para a escola, voltando para a casa do vovô, fazendo a lição de casa e olhando para o meu telefone silencioso, esperando que ele tocasse com uma ligação dos meus pais. O avô nunca insistiu, mas permaneceu sempre presente. Ele garantiu que as refeições chegassem, que eu tivesse tudo o que precisava para a escola e que eu soubesse que a casa dele agora seria minha casa pelo tempo que eu quisesse. Tentei ligar para meus pais várias vezes naqueles primeiros meses. A maioria das ligações não era atendida. Quando alguém atendia, as conversas eram breves e insatisfatórias. Estavam sempre a caminho de uma reunião importante, prestes a jantar com potenciais investidores, ou a caminho de visitar um apartamento promissor. Eles faziam perguntas superficiais sobre a escola, prometiam retornar em breve e desapareciam por semanas.
Os poucos e-mails que enviavam focavam em suas novas e empolgantes oportunidades e aventuras, sem nenhuma pergunta sobre a minha vida. Nenhuma menção de quando poderiam me buscar, nenhuma confirmação de aniversários ou feriados perdidos. Apenas promessas vagas sobre o futuro e pedidos ocasionais para que o vovô transferisse dinheiro para emergências que, de alguma forma, sempre pareciam surgir. O abandono foi total, mesmo que se recusassem a dar esse nome. As visitas prometidas nunca se concretizaram. O prazo para a reunificação se estendeu de meses para um dia, sem planos concretos. Aos poucos, parei de ter esperanças de que pudessem ser eles, cada vez que o telefone tocava. Enquanto isso, o vovô William se tornou meu porto seguro. Ele nunca menosprezou meus pais diretamente, entendendo que isso só me machucaria mais. Mas ele deixou claro, por meio de suas ações, que o comportamento deles era inaceitável. Ele se tornou legalmente meu tutor sem resistência dos meus pais ausentes, que prontamente assinaram a papelada que lhes foi enviada por e-mail. À medida que as semanas se transformavam em meses, meu avô e eu desenvolvemos rotinas que trouxeram conforto e uma cura gradual. As manhãs de fim de semana em seus magníficos jardins se tornaram nosso momento especial. Ele me ensinou os nomes das plantas, como cuidar delas, a paciência necessária para ver algo crescer da semente à flor tornou-se uma metáfora para minha própria cura, embora eu só reconhecesse isso muito mais tarde. À noite, costumávamos observar as estrelas do terraço, usando seu telescópio para examinar constelações enquanto ele me contava histórias sobre a mitologia por trás de seus nomes. Às vezes, ele relacionava esses contos antigos a lições de negócios ou sabedoria de vida, sua maneira de ensinar sem dar palestras. A biblioteca dele se tornou meu santuário. Ao contrário da casa dos meus pais, onde os livros eram selecionados por suas lombadas decorativas e não pelo conteúdo, a coleção do vovô era bem usada e genuinamente valorizada. Ele percebia os tipos de livros que me atraíam e, casualmente, deixava novos na minha mesa. Por meio da literatura, encontramos outra maneira de nos conectar e discutir emoções difíceis indiretamente. Lentamente, comecei a emergir da concha protetora que havia construído ao meu redor. Comecei a jantar com o vovô em vez de levar bandejas para o meu quarto. Comecei a compartilhar histórias da escola. Às vezes, eu até ria das suas piadas gentis. Por volta dos 6 meses, meu avô me abordou com uma sugestão. Você se interessaria em redecorar meu quarto para que ele seja realmente meu, em vez de um espaço de hóspedes? O projeto se tornou terapêutico, uma forma de reconhecer que aquele era agora meu lar, não uma sala de espera temporária para pais que talvez nunca mais voltassem. À medida que o ano letivo avançava, eu me dediquei aos estudos, buscando propósito e conquistas. Meu avô comemorava cada boa nota e cada medalha conquistada na feira de ciências com genuíno orgulho, comparecendo a eventos escolares para os quais meus pais muitas vezes estavam ocupados demais, mesmo quando moravam comigo. Quando eu tinha dificuldades com certas matérias, ele se ajudava ou procurava tutores, enfatizando que pedir ajuda era sinal de força, não de fraqueza. Outra diferença em relação aos meus pais, que valorizavam a aparência de sucesso sem esforço. Gradualmente, aprendi sobre os negócios e o trabalho filantrópico do vovô William. Ao contrário do meu pai, que discutia negócios principalmente em termos de margens de lucro, o vovô falava sobre inovações que melhoravam vidas e sobre responsabilidade com os funcionários e a comunidade. Ele me levou à sede da empresa dele durante as férias escolares, apresentando-me a pessoas de todos os níveis da organização, que claramente o respeitavam por razões que iam além do seu cargo. Foi durante uma dessas visitas que conheci Elijah Thompson, advogado de longa data e amigo de confiança do meu avô. Aos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de aro de tartaruga, Elijah tinha um jeito de explicar conceitos jurídicos complexos que os tornavam acessíveis sem serem condescendentes. Ao saber do meu crescente interesse por justiça e equidade, ele começou a compartilhar histórias de sua carreira jurídica que alimentaram ainda mais meu fascínio pelo direito. Quando meus aniversários de 16 e 17 passaram, com apenas breves e-mails genéricos dos meus pais, meu avô garantiu que esses marcos fossem devidamente comemorados. No meu aniversário de 17 anos, ele me surpreendeu com aulas de direção e, por fim, com meu próprio carro. Modesto para os padrões dele, mas perfeito para mim. Ele disse que a independência era importante demais para esperar outra diferença filosófica em relação aos meus pais controladores. As raras comunicações dos meus pais tornaram-se cada vez mais transparentes em suas motivações. As emergências que exigiam assistência financeira tornaram-se mais frequentes.
Quando vovô começou a pedir detalhes específicos antes de transferir fundos, as mensagens ficaram mais curtas e menos frequentes. Ficou dolorosamente claro que eu não era a prioridade nas tentativas deles de manter contato. Uma constatação que me doeu profundamente, mas que também me ajudou a aceitar a realidade da minha situação. No meu último ano do ensino médio, eu já havia construído uma nova vida. Tinha amigos que conheciam a minha história e ainda assim me aceitavam. Tive professores que reconheceram meu potencial e incentivaram minhas ambições. O mais importante é que eu tinha o vovô William, que me mostrava diariamente como o amor incondicional se manifestava em ações, em vez de palavras vazias. Quando chegou a temporada de inscrições para a faculdade, o vovô me incentivou a sonhar alto sem me preocupar com custos. Visitávamos os campi juntos, discutindo os prós e os contras de cada programa. Ao contrário dos meus pais, preocupados com status, que se concentrariam apenas no prestígio, o vovô me ajudou a considerar qual ambiente seria mais propício para o meu crescimento e felicidade. Quando as cartas de aceitação chegaram, incluindo uma de uma universidade de primeira linha com um excelente programa pré-direito, foi o vovô quem dançou pela cozinha comigo em comemoração. Ele orgulhosamente exibiu a carta de aceitação na geladeira, como um pai faria, porque, de todas as maneiras que importavam, era exatamente isso que ele havia se tornado. Começar a faculdade marcou outra transição significativa na minha vida. O vovô William insistiu em me levar até o campus. Seu SUV estava carregado com itens essenciais para o dormitório, ele me ajudou a selecionar. Ao contrário de alguns pais que se mantiveram constrangidos durante a mudança, ele encontrou o equilíbrio perfeito entre me ajudar e me dar independência. Antes de ir embora, ele me abraçou forte e colocou um envelope em minha mão contendo uma carta sincera que eu leria mais tarde. Sozinho no meu novo quarto, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto diante da sua sabedoria e carinho. Minha experiência universitária foi totalmente financiada pelo meu avô, algo que ele considerava um investimento no meu futuro, e não um fardo. Ele nunca me fez sentir culpada pelos custos da mensalidade ou pelo custo de vida, em vez disso, me incentivava a me concentrar inteiramente no aprendizado e no crescimento. Isso contrastava ainda mais com meus pais, que frequentemente usavam o apoio financeiro como forma de controle, lembrando-me do custo das aulas de dança ou dos acampamentos de verão, como se estivessem calculando meu valor em relação às despesas deles. O currículo pré-jurídico era desafiador, mas eu prosperava no ambiente acadêmico. Direito constitucional e questões de direitos civis me cativaram particularmente, talvez devido à minha experiência pessoal com injustiça. Os professores notaram minha defesa apaixonada durante as discussões em sala de aula e meus trabalhos de pesquisa detalhados. Um deles até sugeriu que eu considerasse me especializar em direito de família, dada minha perspectiva única e empatia por aqueles que lidam com situações familiares complexas. Fazer amigos na faculdade trouxe novos desafios. Perguntas inocentes sobre a família desencadearam emoções complexas. De onde você é? Seus pais vão visitá-lo no feriado dos pais? O que sua família faz nos feriados? Cada uma delas exigiu decisões sobre o quanto revelar. Às vezes, eu dava respostas simplificadas para evitar conversas desconfortáveis. Outras vezes, quando me sentia seguro o suficiente, compartilhava minha história e muitas vezes me surpreendia com a compaixão e as experiências semelhantes que outros revelavam em troca. Um momento particularmente difícil aconteceu durante a formatura do segundo ano. Minha colega de quarto, Jéssica, estava comemorando com toda a sua família extensa, avós e pais radiantes de orgulho, irmãos brigando alegremente como pessoas seguras de seus relacionamentos. Eles gentilmente me convidaram para participar do jantar de comemoração, sem saber como o contraste com a minha própria situação familiar me afetaria. Pedi licença mais cedo para sair do restaurante e voltei para o meu dormitório, onde finalmente me permiti sentir plenamente a dor daquilo que havia perdido. Não apenas os pais que escolheram ir embora, mas todo o conceito de família normal que eu jamais experimentaria. Liguei para o vovô naquela noite, e embora eu tentasse esconder minhas lágrimas, ele as ouviu na minha voz e me ouviu finalmente expressar a raiva e a tristeza que vinha controlando cuidadosamente há anos. Naquele verão, meu avô sugeriu que eu considerasse conversar com um profissional sobre minhas experiências. Não que ele não estivesse disposto a me apoiar emocionalmente, mas sim que reconhecia que algumas feridas precisavam de ajuda especializada para cicatrizar adequadamente. Encontrar uma terapeuta especializada em questões de abandono foi outro ponto de virada na minha jornada. A doutora Samantha Richards me ajudou a processar sentimentos que eu havia reprimido por anos,
medo de ser inerentemente indigna de amor, raiva da injustiça, culpa por às vezes me sentir feliz apesar de tudo. Ela apresentou técnicas para lidar com gatilhos emocionais e estruturas para entender as ações dos meus pais como reflexos da própria fragilidade deles, e não do meu valor. Essas sessões, que continuaram durante meus anos de faculdade, me deram ferramentas para construir relacionamentos saudáveis, apesar dos meus problemas de confiança. Enquanto isso, o vovô William envelhecia. Durante minhas visitas à casa dele, notei pequenas mudanças que ele tentava minimizar. A leve instabilidade em suas mãos, a necessidade de descansar com mais frequência enquanto cuidava do jardim, a busca por palavras que antes lhe vinham à mente com facilidade. Comecei a ligar com mais frequência entre as visitas e a voltar para casa com mais frequência nos fins de semana. No meu penúltimo ano, meu avô teve um pequeno ataque cardíaco, que ele descartou como indigestão, até que sua governanta insistiu em chamar uma ambulância. Corri para o hospital e o encontrei reclamando irritado da confusão, ao mesmo tempo em que parecia assustadoramente vulnerável na cama. O médico falou sobre mudanças no estilo de vida, medicamentos e monitoramento, enquanto o avô assentia impacientemente, claramente odiando ser o paciente em vez do cuidador competente que sempre fora. Esse susto com a saúde me motivou muitas conversas sinceras durante minha longa estadia em casa, enquanto ele se recuperava. Sentados em sua varanda favorita, com vista para os jardins, conversamos mais abertamente do que nunca sobre a vida, o legado e o que realmente importa no final. Quero que você saiba de uma coisa, Mai, disse-lhe durante uma dessas conversas, com a voz mais suave do que o normal. Nunca me arrependi, nem por um momento, de ter você vindo morar comigo. O que seus pais viam como um inconveniente se tornou a maior alegria dos meus últimos anos. Quando tentei agradecê-lo por tudo que ele havia feito, ele ignorou minhas palavras. Sua empresa tem sido o pagamento, insistiu. E ver você se tornar essa jovem extraordinária é toda a recompensa de que preciso. Essas conversas tinham uma essência que ambos reconhecíamos, mas não abordávamos diretamente. Ele estava me preparando para um momento em que não estaria mais aqui, criando memórias e compartilhando a sabedoria que ele queria que eu levasse adiante. No último ano, fui aceito na faculdade de Direito da minha universidade, o que me permitiu permanecer perto do vovô, cuja saúde continuava a piorar gradualmente, apesar dos seus esforços para minimizar os sintomas. Modifiquei minha rotina para passar mais tempo na mansão, frequentemente estudando em sua biblioteca enquanto ele lia por perto, confortável em silêncio compartilhado. Minha formatura foi um dia de orgulho para nós dois. Apesar de precisar de bengala e ficar sem fôlego com mais facilidade, meu avô insistiu em comparecer à cerimônia completa. Quando meu nome foi chamado, pude vê-lo de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos, e senti uma mistura complexa de alegria com sua presença e raiva renovada pela ausência dos meus pais. Eles nem sequer responderam ao aviso de formatura que enviei em uma última tentativa de contato. No verão seguinte à formatura, enquanto eu me preparava para a faculdade de Direito, meu avô teve várias reuniões com Elijah Thompson. Eles se isolavam no escritório por horas, surgiam com olhares significativos e mudavam de assunto quando eu perguntava. Suspeitei que estivessem discutindo planejamento patrimonial, mas respeitei a privacidade do vovô, presumindo que ele compartilharia quando estivesse pronto. Com o início da faculdade de Direito, a saúde do vovô piorou ainda mais. Após um episódio particularmente assustador, em que ele sofreu paralisia temporária do lado direito, os médicos confirmaram que ele havia sofrido um pequeno derrame. O prognóstico incluía a possibilidade de mais derrames e declínio gradual. Imediatamente, providenciei a continuação da faculdade de Direito remotamente, voltando para a mansão permanentemente para cuidar dele, juntamente com os enfermeiros de saúde domiciliar que ele, relutantemente, concordou serem necessários. Esse período se tornou mais um presente disfarçado, um tempo difícil, mas precioso, juntos, à medida que nossos papéis se invertiam gradualmente, e eu me tornei a cuidadora. Durante esses meses, o vovô compartilhou mais histórias de sua vida do que nunca. Ele falou sobre suas dificuldades iniciais nos negócios, seu casamento com a avó Elizabeth, que faleceu antes de eu nascer. Seu relacionamento complicado com meu pai, que sempre priorizou a riqueza em detrimento dos valores que o avô tentava incutir. Ele falou sobre os erros que cometeu e as lições aprendidas da maneira mais difícil, determinado a que suas experiências pudessem me guiar depois que ele se fosse. Certa noite, enquanto o ajudava a se deitar, ele segurou minha mão com uma força surpreendente e olhou diretamente nos meus olhos. Eu vivi uma vida boa, Mai, disse ele. Mais do que boa por sua causa.
Não tenho medo do que vem a seguir, mas preciso saber que você ficará bem. Prometi a ele, entre lágrimas, que ficaria, graças a tudo o que ele me ensinou. Naquela noite, fiquei sentada no corredor do lado de fora do quarto dele por horas, ouvindo sua respiração, tentando me preparar para uma inevitabilidade que eu não suportava encarar. O fim chegou serenamente em uma manhã fresca de outono. Eu estava lendo um de seus livros favoritos para o vovô quando notei a mudança em sua respiração. Sua mão afrouxou na minha e, com um último suspiro suave, ele se foi. A enfermeira do hospício confirmou o que eu já sabia com um toque compassivo no meu ombro. Os dias seguintes passaram em meio a uma confusão de preparativos e burocracia. Elijah Thompson cuidou de muitos dos detalhes legais. Sua presença constante, um conforto em meio à minha dor. Selecionei flores para o funeral, escolhi leituras que refletissem a filosofia do vovô e escrevi um elogio fúnebre que jamais conseguiria captar plenamente a magnitude do que ele significou para mim. O funeral teve grande público, um testemunho do impacto do vovô William na comunidade. Parceiros de trabalho, vizinhos, instituições de caridade que ele apoiava e até ex-funcionários vieram prestar-lhe homenagens. Muitos compartilharam histórias que eu nunca tinha ouvido, pintando um quadro ainda mais completo do homem extraordinário que me salvou de todas as maneiras possíveis. Durante todo o culto, fiquei esperando meus pais aparecerem. Certamente eles voltariam para o funeral do próprio pai. Mas eles não vieram, enviando apenas um arranjo floral genérico com um cartão assinado por James e Diana, como se fossem conhecidos distantes e não parentes. A ausência deles foi mais um abandono a ser processado, juntamente com a minha perda ainda maior. 3 dias após o funeral, Elijah ligou para agendar a leitura do testamento. Seu tom era cuidadosamente neutro quando mencionou que finalmente havia conseguido falar com meus pais, que demonstraram interesse em comparecer. Senti uma onda de emoções conflitantes, raiva pelo interesse repentino deles, agora que dinheiro poderia estar envolvido, mas também uma patética centelha de esperança de que eles realmente se importassem com a morte do pai. O choque veio logo no dia seguinte, quando um carro alugado de luxo parou na entrada da mansão. Meus pais estavam na porta, 12 anos mais velhos, mas imediatamente reconhecíveis. O cabelo do meu pai estava grisalho nas têmporas, e minha mãe tinha a aparência firme e suave de alguém lutando contra o envelhecimento com procedimentos caros. Vestiam roupas de grife que sugeriam recuperação financeira, embora algo em suas expressões ansiosas sugerisse desempenho em vez de prosperidade genuína. Eles me cumprimentaram com falso entusiasmo, como se fôssemos parentes que simplesmente haviam perdido o contato, e não pais que haviam abandonado o filho. Eles exclamaram sobre o quanto eu havia crescido, me chamaram de querida e querida, invadiram meu espaço com abraços perfumados. Eu não retribuí. Quando me mantive rígida e formal, eles trocaram olhares que sugeriam que eu estava sendo irracional. Gostariam de entrar? Perguntei finalmente, dando um passo para o lado para que entrassem na casa que não tinham visitado nenhuma vez durante meus anos com o vovô. Seus olhos percorreram o saguão com uma precisão mal disfarçada, observando obras de arte e móveis com um olhar de avaliadores em vez de enlutados. Minha mãe passou os dedos sobre uma mesa lateral de mármore, comentando como tudo estava bem preservado. Meu pai mencionou o forte mercado imobiliário para propriedades históricas. Nenhum dos dois expressou tristeza genuína pela morte do avô. Durante um jantar terrivelmente constrangedor, que insistiram em oferecer, tentaram reconstruir nosso relacionamento por meio da história revisionista. Segundo a narrativa deles, haviam tomado uma decisão difícil, mas necessária, para o meu bem, garantindo minha estabilidade enquanto eles enfrentavam desafios financeiros. Eles alegaram que sempre tiveram a intenção de se reunir assim que as circunstâncias melhorassem. Mas, de alguma forma, o momento certo nunca chegou. Você tem sido feliz aqui, querida? Perguntou minha mãe, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. Sempre soubemos que papai cuidaria bem de você. Ele tinha os recursos que nós simplesmente não tínhamos naquela época. Quase engasguei com a audácia deles. O abandono deles foi reenquadrado como um sacrifício altruísta. A ausência completa deles da minha vida por 12 anos foi apresentada como uma questão de timing infeliz, em vez de uma escolha deliberada e repetida diariamente. Tenho estado bem, respondi cuidadosamente. O vovô era um guardião e pai extraordinário. Meu pai estremeceu ligeiramente ao ouvir a palavra pai, mas se recuperou rapidamente. Ele sempre teve uma quedinha por você. Somos gratos por ele ter estado lá quando não pudemos estar.
Pedi licença mais cedo, alegando exaustão devido aos preparativos do funeral, incapaz de suportar a apresentação deles por mais tempo. Enquanto subia as escadas, ouvi a pergunta sussurrada da minha mãe sobre a leitura do testamento e a resposta abafada do meu pai, confirmando minhas suspeitas sobre o súbito reaparecimento deles. Naquela noite, não consegui dormir, com a chegada inesperada e as motivações transparentes pesando sobre mim. A parte infantil de mim que ansiava pelo retorno deles sentiu-se cruelmente ridicularizada por essa versão falsificada, enquanto a adulta em que me tornei reconhecia a manipulação emocional em andamento. Pela manhã, eu já estava preparada para a leitura do testamento, determinada a manter os limites, independentemente de qualquer encenação que tentassem. Durante o café da manhã, meus pais fizeram comentários casuais sobre os bens e o legado da família, dando dicas sobre suas expectativas. Minha mãe mencionou boas lembranças de infância dos verões na mansão, embora eu soubesse pelo meu avô que suas visitas eram raras mesmo antes do meu nascimento. Meu pai relembrava relíquias de família que deveriam permanecer na família, com sua ênfase na palavra família, marcante e proprietária. Quando chegamos ao escritório de Elijah, meus pais já estavam lá, tendo chegado cedo para falar em particular com ele. Através da divisória de vidro, pude vê-los gesticulando animadamente, enquanto Elijah mantinha sua expressão profissional de pôquer. Quando entrei, eles rapidamente se voltaram para sorrisos e perguntas solícitas sobre o meu bem-estar. A sala de conferências parecia desconfortavelmente pequena devido à tensão entre nós. Meus pais sentavam-se juntos de um lado, ocasionalmente se tocando as mãos em uma demonstração de união. Sentei-me diante deles, ao lado de Elijah, grata por sua presença sólida. Quando Elijah iniciou os procedimentos formais, notei a postura confiante do meu pai e a expectativa mal disfarçada da minha mãe. Eles claramente esperavam se beneficiar substancialmente do patrimônio do vovô, que eu sabia que valia consideravelmente mais do que imaginavam. Durante nossos anos juntos, os investimentos em tecnologia do vovô multiplicaram sua já significativa riqueza para mais de 11 milhões de dólares, sem contar a mansão e outras propriedades. Eu, William James Harrington, em sã consciência, declaro que este é meu último testamento, leu Elijah no documento oficial. Ele passou pelas preliminares legais padrão antes de chegar ao cerne da questão. Para minha neta, Ma Elizabeth Harrington, que trouxe alegria e propósito aos meus últimos anos, deixo todo o meu patrimônio, incluindo todos os ativos financeiros, imóveis, interesses comerciais e pertences pessoais. Este legado inclui, entre outros, minha residência principal, todas as contas bancárias e de investimento, minha participação acionária na Harrington Technologies e todos os itens contidos em meus bens. Os rostos dos meus pais passaram de expectantes a chocados. Minha mãe emitiu um pequeno gemido de angústia enquanto a expressão do meu pai se obscurecia de raiva. Deve haver algum engano, interrompeu meu pai. E o filho dele? O próprio filho dele. Elijah continuou como se não tivesse falado nada. Mas não é apenas minha neta, mas também minha filha legalmente adotada desde 2010. Um status concedido pelo tribunal após o abandono de seus pais biológicos, James e Diana Harrington. Minha mãe ofegou audivelmente. Meu pai se levantou de um salto. Abandono? Essa é uma caracterização caluniosa e errônea. Fizemos arranjos temporários para os cuidados de Mai durante uma emergência financeira. Mantivemos nossos direitos parentais. Com isso, Elijah calmamente pegou uma pasta separada. Na verdade, Sr. Harrington, tenho aqui a documentação legal de abandono apresentada ao Tribunal de Família e o processo de adoção subsequente. O Sr. e a Sra. Harrington foram notificados em seu último endereço conhecido e por e-mail. Como o senhor não respondeu ou não compareceu à audiência, o tribunal decidiu a favor de William. Mai é legalmente filha dele, não neta, há mais de uma década. Ele colocou os documentos sobre a mesa, com os selos oficiais do tribunal visíveis. Meus pais os encararam, incrédulos, e seus rostos ficaram pálidos à medida que as implicações se tornavam claras. Isso é impossível, sussurrou minha mãe. Nunca recebemos nenhuma notificação. Elijah apresentou outro documento. Este é o recibo de correio certificado assinado pela Sra. Harrington, acusando a entrega da intimação judicial. E estas são as cópias impressas das trocas de e-mails em que o Sr. Harrington Sr. a informou sobre sua intenção de buscar adoção legal e sua resposta indicando, e cito, faça o que for preciso. Confiamos no seu julgamento.
Meus pais pareceram abalados, a realidade de sua negligência com os direitos parentais voltando para assombrá-los. Meu pai rapidamente mudou de estratégia. Independentemente das questões técnicas legais, Mai é nossa filha. Ela era menor de idade quando este processo ocorreu. Qualquer herança que ela receba deve ser administrada por seus pais biológicos até que ela atinja uma idade mais madura. Finalmente falei. Tenho 27 anos e estou no segundo ano da faculdade de Direito. Sou mais do que capaz de administrar meus próprios negócios. A lei reconhece que seus direitos legais cessaram quando você não contestou a adoção. Elijah acrescentou, mas já é adulta há vários anos e é a herdeira legal do Sr. Harrington em todos os aspectos. O rosto do meu pai se contorceu com uma raiva mal controlada. Ele está se aproveitando da vulnerabilidade dela. Isso é manipulação de idosos. Ela claramente foi envenenada contra os próprios pais. Elijah permaneceu imperturbável. O testamento foi devidamente executado, com várias testemunhas atestando a sanidade mental de William. Além disso, tenho registros da sua falta de contato com Mai por mais de uma década, pontuada apenas por pedidos de assistência financeira. Se desejar contestar o testamento, certamente tem direito a aconselhamento jurídico, mas devo alertá-lo de que contestá-lo envolveria o escrutínio público do seu histórico parental. Minha mãe começou a chorar com cuidado, enxugando os olhos para preservar a maquiagem. Não é assim que uma família deve se tratar depois de tudo que passamos, sermos rejeitados dessa forma. A ironia daquela declaração era de tirar o fôlego. Encontrei seu olhar diretamente pela primeira vez. Sim, respondi baixinho. Ser rejeitada pela família é extraordinariamente doloroso. Tenho 12 anos de experiência com essa lição específica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais trocaram olhares de pânico ao perceberem a magnitude do erro de cálculo. Não só perderam qualquer direito à fortuna do avô, como seu abandono foi minuciosamente documentado nos autos do tribunal, que se tornariam públicos caso contestassem o testamento. Naquele momento, eu os vi claramente, não como figuras grandiosas da minha memória de infância, mas como pessoas profundamente falhas e egoístas que tomaram uma decisão calculada de descartar seu filho e agora estavam enfrentando as consequências dessa escolha. Seus rostos permaneceram pálidos de choque ao perceberem que sua narrativa cuidadosamente construída havia desmoronado diante da verdade documentada. Apesar dos avisos de Elijah sobre o potencial de exposição pública, meus pais não aceitaram a derrota facilmente. Em uma semana, eles contrataram Bradley Wilson, um advogado agressivo conhecido por litígios contenciosos envolvendo herança. A decisão de contestar o testamento, apesar das evidências esmagadoras contra eles, demonstrou arrogância notável ou necessidade financeira desesperada, possivelmente ambos. Meu primeiro indício da estratégia deles veio por meio de um telefonema de um jornalista pedindo minha resposta às alegações de que eu havia manipulado meu avô idoso enquanto cuidava dele. O jornal local havia recebido uma denúncia anônima, claramente dos meus pais ou do advogado deles, sugerindo que meu avô havia sido isolado da família e influenciado durante um período de declínio cognitivo. A acusação não era apenas falsa, mas profundamente dolorosa, distorcendo meu carinho pelo vovô em algo sinistro. Elijah me aconselhou a não fazer declarações públicas, garantindo-me que a verdade prevaleceria no tribunal. Mas os danos à minha reputação na comunidade já haviam começado. Meus pais se estabeleceram temporariamente em um hotel local, apresentando-se como familiares preocupados que correram para garantir que seu pai recebesse os devidos cuidados, apenas para descobrir que ele havia sido explorado. Visitaram seus restaurantes favoritos, apresentando-se aos funcionários e clientes, enquanto compartilhavam versões higienizadas da história da família que os retratavam como devotados, mas distantes devido a obrigações comerciais internacionais. Enquanto isso, concentrei-me em concluir meu último ano da faculdade de Direito, administrando o patrimônio com a orientação de Elijah. Os aspectos práticos da herança eram avassaladores, desde as implicações fiscais até as decisões de gestão patrimonial, tudo isso enquanto eu processava meu luto. A mansão parecia mais vazia sem o vovô, mas abandoná-la parecia mais uma perda que eu não conseguiria suportar. A tensão afetou meus estudos, mas vários professores se mostraram compreensivos ao saberem da minha situação. Um deles até me conectou com um renomado professor de direito de família que se ofereceu para analisar o caso pro bono, confirmando que Elijah já havia me garantido que minha posição jurídica era praticamente inatacável.
3 meses após a leitura do testamento, recebemos uma notificação formal de que meus pais estavam contestando o testamento, alegando influência indevida e incapacidade reduzida. A petição deles incluía declarações de conhecidos distantes, alegando que sempre haviam falado com carinho da filha e que estavam desolados com a separação necessária devido ao trabalho no exterior. Eles retrataram o avô como uma figura controladora que havia criado uma barreira entre eles e o filho, reescrevendo a história com uma audácia de tirar o fôlego. Nossa primeira audiência estabeleceu o cronograma para a apuração e as audiências. Meus pais chegaram impecavelmente vestidos, minha mãe segurando lenços de papel que ocasionalmente enxugava nos olhos secos quando achava que o juiz estava observando. O advogado os apresentou como familiares dedicados, preocupados apenas em proteger sua filha vulnerável daqueles que se aproveitaram dela e de seu avô. A imprensa local cobriu a disputa, motivada pela combinação de riqueza e drama familiar. Manchetes como a fortuna de um milionário da tecnologia desencadeia uma briga familiar e a filha alega que os pais a abandonaram, pais alegam manipulação de idosos apareceram em jornais e sites de notícias online. A natureza pública do conflito adicionou outra camada de estresse, com membros da comunidade tomando partido com base em informações limitadas. À medida que a investigação avançava, o advogado dos meus pais passou a empregar táticas cada vez mais agressivas. Eles depuseram os médicos do meu avô, buscando qualquer evidência de declínio cognitivo que pudessem usar para contestar o testamento. Questionaram seus empregados domésticos sobre quem o havia visitado durante seus últimos anos, tentando estabelecer que o havia isolado de outros relacionamentos. Chegaram até a contatar meus amigos da faculdade, em busca de evidências de tendências materialistas ou manipulação. O que eles não conseguiram prever foi a natureza meticulosa e a previsão do vovô. Com a ajuda de Elijah, ele documentou tudo relacionado ao abandono dos meus pais e sua subsequente tutela. Cada solicitação de dinheiro que fizeram ao longo dos anos foi preservada, com datas e valores. O consentimento assinado para a tutela do filho foi autenticado em cartório. Os autos da adoção incluíam a ausência do filho em diversas audiências, apesar da devida notificação. Talvez o mais prejudicial para o caso deles tenha sido a revelação de sua verdadeira situação financeira. Apesar das roupas de grife e do carro alugado de luxo, as declarações financeiras exigidas pelo litígio revelaram que eles estavam essencialmente falidos. Anos vivendo além de suas posses os deixaram com dívidas enormes e sem bens significativos. Sua necessidade desesperada pelo dinheiro do vovô foi exposta, minando suas alegações de preocupação com meu bem-estar. O custo emocional da batalha judicial foi considerável. Cada novo processo continha distorções dolorosas do meu relacionamento com o avô e relatos revisionistas da minha infância. Nas sessões de terapia, o Dr. Richards me ajudou a processar o trauma renovado de ter minha realidade negada pelas mesmas pessoas que me infligiram as feridas originais. 6 meses após o início do litígio, chegamos à audiência crucial onde meus pais prestariam depoimento sob juramento. O tribunal estava tenso quando minha mãe foi a primeira a depor, apresentando uma imagem cuidadosamente elaborada de preocupação maternal. Ela alegou que eles me deixaram com o avô temporariamente enquanto abriam um novo negócio no exterior, com a intenção de me buscar assim que estivessem instalados. Quando recebi e-mails que contradiziam essa narrativa, incluindo alguns em que ela havia escrito explicitamente, simplesmente não conseguimos lidar com uma adolescente agora, com tudo mais acontecendo, minha mãe alegou que suas palavras haviam sido tiradas do contexto durante um período difícil. Ela insistiu que eles mantinham contato regular por meio de ligações e e-mails que não estavam disponíveis, sugerindo que o vovô devia tê-los apagado para me manipular. Sob interrogatório de Elijah, no entanto, sua história começou a se desfazer. Ao ver os extratos do seu próprio cartão de crédito, mostrando compras de luxo em Paris e Milão no mesmo mês em que ela alegou dificuldades financeiras que a impediram de visitá-la, ela ficou perturbada. Quando me mostraram a completa ausência de presentes de aniversário ou de Natal por 12 anos consecutivos, ela alegou que os pacotes deviam ter sido interceptados. Quando confrontada com sua assinatura no termo de consentimento para adoção, ela sugeriu que poderia ter sido falsificada. O depoimento do meu pai foi igualmente prejudicial ao caso. Suas tentativas de se apresentar como um pai dedicado, frustradas pelas circunstâncias, fracassaram quando Elijah apresentou registros de seus múltiplos empreendimentos comerciais fracassados e dívidas crescentes. A cronologia revelou que ele me abandonou justamente quando seus planos financeiros fracassaram, e não por causa de oportunidades promissoras no exterior. A evidência mais devastadora veio na forma de suas próprias palavras.
Elijah havia preservado todos os e-mails que eles haviam trocado ao longo dos anos, revelando suas verdadeiras prioridades. Em um deles, meu pai havia escrito para o vovô: "A menina está melhor com você de qualquer maneira. Você pode dar a ela vantagens que simplesmente não podemos nos dar ao luxo de ter agora." Em outra ocasião, minha mãe reclamou que o peso da paternidade interferia em seu novo começo. Quando depus o depoimento, a expressão do juiz havia mudado de neutra para cada vez mais preocupada com as alegações dos meus pais. Testemunhei de forma simples e honesta sobre minhas experiências desde o dia do abandono até os anos em que convivi com meu avô, incluindo seu declínio e morte. Descrevi o súbito reaparecimento dos meus pais após 12 anos de contato mínimo, seu óbvio interesse na herança em vez de um reencontro, e seu comportamento na leitura do testamento. O momento crucial aconteceu quando me pediram para ler trechos do meu diário pessoal dos meus 15 e 16 anos, documentando minhas repetidas tentativas de contato com meus pais e suas respostas indiferentes ou ausentes. A dor crua de uma adolescente tentando entender por que havia sido descartada era palpável nas palavras que eu havia escrito anos antes. Várias pessoas no tribunal enxugaram as lágrimas enquanto meus pais olhavam fixamente para a frente, incapazes de me encarar. Após 3 semanas de depoimentos, o juiz se retirou para considerar sua decisão. Aqueles dias de espera foram dos mais difíceis, cheios de ansiedade quanto aos possíveis resultados. Embora Elijah permanecesse confiante, eu sabia que os tribunais podiam ser imprevisíveis e que as questões familiares eram particularmente complexas. Quando nos reunimos novamente para a decisão do juiz, o tribunal estava excepcionalmente cheio. Meus pais estavam sentados com o advogado, minha mãe usava um traje conservador que sugeria decoro maternal, meu pai usava um terno que já tinha visto dias melhores, apesar de seus esforços para manter as aparências. O juiz falou deliberadamente, revisando as provas apresentadas por ambas as partes. Reconheceu a complexidade das relações familiares, mas enfatizou que a lei era clara em relação ao abandono e à adoção. Ele observou a vasta documentação da renúncia voluntária dos meus pais aos seus direitos parentais e da ausência deles da minha vida por 12 anos. Observou que o interesse deles em se reconectar coincidia precisamente com o conhecimento de uma herança substancial. Determino que o testamento de William James Harrington é válido em todos os aspectos, declarou o juiz. A adoção de May Elizabeth Harrington foi legalmente executada e nunca contestada dentro dos prazos apropriados. Como filha legal e herdeira de William Harrington, May tem direito à totalidade do patrimônio, conforme especificado no testamento. O pedido de invalidação do testamento é negado integralmente. A reação dos meus pais foi imediata e dramática. Minha mãe desatou a chorar teatralmente enquanto o rosto do meu pai ficava vermelho de raiva. Ele se levantou abruptamente, apontando para mim com um dedo trêmulo. "Seu ladrãozinho ingrato", gritou. "Depois de tudo que fizemos por você, esse dinheiro pertence a esta família." O juiz bateu o martelo, ordenando que meu pai se sentasse ou correria o risco de ser acusado de desacato. O advogado dos meus pais colocou a mão no braço do meu pai, sussurrando-lhe com urgência no ouvido, até que ele se sentou relutantemente, ainda me encarando com ódio evidente. Quando o tribunal começou a esvaziar, meus pais me interceptaram perto da porta. Minha mãe agarrou meu braço com uma força surpreendente, sua fachada cuidadosamente mantida rachando, revelando a amargura por baixo. "Você acha que venceu", sibilou ela. "Você não tem ideia do que significa ser pai, dos sacrifícios que fizemos." Retirei delicadamente a mão dela do meu braço. "Você tem razão. Não sei o que significa ser o tipo de pai que abandona o filho e depois volta só por dinheiro. Felizmente, o vovô me ensinou sobre um tipo diferente de criação de filhos, uma baseada no amor e não na conveniência." Meu pai insistiu, com a voz baixa, mas venenosa. "Você nunca teria tido uma vida tão confortável se não tivéssemos tomado a difícil decisão de deixá-la com ele. Você deveria ser grata." A ironia daquela declaração era impressionante. Eles esperavam gratidão por me abandonarem com alguém que se revelou um pai amoroso, como se a deserção tivesse sido um presente calculado e não uma fuga egoísta. "Não tenho mais nada a dizer a nenhum de vocês", respondi, surpresa com a firmeza da minha voz. "Por favor, não entrem em contato comigo novamente." Enquanto eu me afastava com Elijah ao meu lado, suas vozes raivosas nos seguiram pelo corredor, lançando acusações e ameaças sobre recursos e novas ações legais. Mas nós dois sabíamos que estava tudo acabado. Eles haviam perdido no tribunal com a mesma determinação com que haviam fracassado no tribunal da decência humana básica.
Nas semanas seguintes à decisão judicial, eu esperava que meus pais aceitassem a decisão e fossem embora, permitindo que eu continuasse a processar meu luto pela perda do meu avô e reconstruísse minha vida sem a presença tóxica deles. Em vez disso, eles lançaram uma campanha de assédio que me forçou a tomar medidas legais adicionais contra eles. Começaram com ligações incessantes a qualquer hora, deixando mensagens de voz que alternavam entre apelos chorosos por reconciliação e acusações cruéis sobre o meu caráter. Quando bloqueei os números deles, criaram novas contas de e-mail para burlar os filtros, enviando mensagens cada vez mais erráticas e ameaçadoras. Eles apareceram sem ser convidados em eventos no campus onde sabiam que eu estaria presente, criando cenas desconfortáveis que atrapalharam meu último semestre na faculdade de Direito. O mais perturbador foi que começaram a aparecer na mansão sem avisar. Eu voltava para casa e os encontrava esperando na entrada da garagem ou tentando puxar conversa com os empregados domésticos. Certa vez, descobri que minha mãe, de alguma forma, havia entrado em casa durante minha ausência, alegando aos zeladores que estava apenas colecionando algumas lembranças de família. A violação da minha casa, o único lugar onde eu deveria me sentir segura, foi a gota d'água. Com a orientação de Elijah, pedi uma ordem de restrição, documentando o padrão de assédio com boletins de ocorrência, mensagens salvas e depoimentos de testemunhas de funcionários e vizinhos. O tribunal concedeu uma ordem temporária exigindo que meus pais mantivessem uma distância de pelo menos 150 metros de mim, da minha residência e do campus da universidade. Em vez de dissuadi-los, a ordem de restrição pareceu agravar o comportamento deles. Eles começaram a falar com a mídia local, retratando-se como vítimas de uma filha sem coração e de um sogro manipulador. Estabeleceram uma presença nas redes sociais dedicada à sua versão dos fatos, compartilhando fotos de infância cuidadosamente selecionadas e histórias inventadas sobre nossa suposta vida familiar feliz antes da interferência do vovô. O desespero financeiro deles tornou-se cada vez mais evidente. Meu pai foi flagrado tentando vender histórias de família para tabloides, enquanto minha mãe abordou vários antigos sócios do vovô, buscando empréstimos para um novo empreendimento. Quando esses esforços falharam, eles recorreram a estacionar perto dos limites da propriedade, tecnicamente fora dos limites da ordem de restrição, mas perto o suficiente para monitorar minhas idas e vindas. 3 meses após a decisão judicial, numa noite chuvosa de terça-feira, voltei para a casa do campus e encontrei o carro deles estacionado na garagem e eles sentados na minha sala de estar. Eles haviam convencido a nova governanta, que não estava familiarizada com a situação, de que eram hóspedes esperados. A violação tanto da ordem de restrição quanto dos meus limites pessoais me fez sentir uma descarga de adrenalina. Imediatamente, liguei para a polícia do meu carro e entrei em casa com a gravação do meu celular no bolso, determinada a me proteger física e legalmente. Meus pais se levantaram quando entrei, com expressões perturbadoras de superioridade e desespero. "Precisamos conversar, Mai", começou meu pai, com um tom que tentava impor autoridade, embora sua aparência amarrotada prejudicasse o efeito. "Essa situação já se arrasta há tempo demais." "Você está violando uma ordem de restrição", respondi, mantendo distância entre nós. A polícia foi chamada. Minha mãe deu um passo à frente, com os braços estendidos numa paródia de afeto maternal. "Ainda somos seus pais, independentemente de questões técnicas legais. Você não pode continuar nos excluindo da sua vida e da sua herança." A simples menção à herança revelou suas verdadeiras prioridades mais uma vez. Respirei fundo, subitamente ciente de que aquele confronto era inevitável e talvez necessário para todos nós. Depois de anos de terapia e crescimento, finalmente eu estava forte o suficiente para dizer o que precisava ser dito. "Gostaria que vocês dois ouvissem com atenção, porque esta será a última conversa que teremos", comecei, com a voz firme apesar do coração acelerado. "Há 12 anos, vocês fizeram uma escolha. Decidiram que seu conforto, seu estilo de vida e sua liberdade eram mais importantes do que seu filho. Esse era o direito de vocês como adultos, mesmo que fosse moralmente repreensível." Meu pai tentou interromper, mas levantei a mão, continuando com a força que meu avô me ajudou a desenvolver. "O que você não tem o direito de fazer é reaparecer 12 anos depois, esperando ter acesso a um dinheiro que não ganhou de um homem cujos últimos anos você não se deu ao trabalho de compartilhar, exigindo consideração que você nunca demonstrou por mim. Você abandonou sua filha quando ela mais precisava de você. E nenhuma decisão judicial, nenhuma quantidade de revisionismo histórico e nenhuma demonstração de preocupação parental agora podem mudar essa realidade.
O rosto da minha mãe se contorceu no que poderia ter sido uma emoção genuína, embora anos de manipulação tornassem impossível confiar. Você não entende como as coisas eram difíceis para nós, protestou ela. Estávamos afundados em dívidas, enfrentando possíveis acusações criminais pelos investimentos do seu pai. Achávamos que estávamos protegendo você. Me largando sem avisar na porta do meu avô, retruquei, perdendo 12 anos de aniversários, formaturas e feriados, sem nunca perguntar nos seus e-mails como eu estava, apenas quando o vovô mandava mais dinheiro. Isso não é proteção. É abandono em sua forma mais pura. A expressão do meu pai endureceu, e a pretensão de reconciliação desapareceu. Você não tem ideia do que é preciso para sobreviver neste mundo, disparou ele. Fizemos o que tínhamos que fazer. E agora você está aqui para julgar os milhões do seu avô, se fazendo de vítima quando acabou ficando com tudo. Suas palavras cristalizaram a diferença fundamental em nossas visões de mundo, os valores que nos separavam tão profundamente quanto os anos haviam feito. É aí que você se engana, eu disse baixinho. Eu não fiquei com tudo. Cresci sem paz. Chorei até dormir, me perguntando o que havia de tão fundamentalmente errado comigo para que meus próprios pais pudessem ir embora sem olhar para trás. Tive que construir uma compreensão de família do zero, porque aquela em que nasci se despedaçou quando eu mais precisei. Fui até a porta da frente e a abri para indicar que eles deveriam ir embora. Vovô me deu algo muito mais valioso do que dinheiro ou propriedades. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza reside no caráter, em estar presente para as pessoas que você ama dia após dia, em cumprir suas promessas mesmo quando elas se tornam difíceis. Essa é uma herança que você jamais poderia entender, porque você nunca valorizou nada que não pudesse gastar ou exibir. O som distante das sirenes da polícia tornou-se audível, acrescentando urgência ao momento. Minha mãe fez uma última tentativa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ainda somos seus pais, Mai. Nada pode mudar isso. Sangue é mais forte que água. Olhei diretamente para ela, sentindo uma calma surpreendente, apesar das circunstâncias. Vovô me ensinou que família é definida pelo amor, não pelo sangue. Ele apareceu todos os dias durante 7 anos e conquistou o título de pai por meio de ações, não da biologia. Vocês podem ter me dado à luz, mas deixaram de ser meus pais no dia em que se escolheram em vez do filho. A polícia chegou, interrogando todos nós e verificando a ordem de restrição. Enquanto meus pais eram escoltados para fora da propriedade, meu pai se virou com um último comentário amargo sobre ingratidão e lealdade familiar. Minha mãe simplesmente pareceu derrotada, talvez finalmente entendendo a magnitude do que eles haviam jogado fora anos atrás. Depois que eles se foram, sentei-me sozinho na cadeira de jardim favorita do meu avô, emocionalmente exausto, mas estranhamente em paz. O confronto tinha sido doloroso, mas necessário, o encerramento definitivo de um capítulo que permanecerá sem solução, apesar das decisões judiciais e dos documentos legais. Eu disse o que tinha a dizer, não por vingança, mas pela verdade, apoiando-me na força que meu avô me ajudou a reconstruir a partir dos pedaços quebrados que eles deixaram para trás. Naquela noite, chorei pelos pais que nunca tive de verdade, pelo relacionamento que poderia ter sido se eles tivessem feito escolhas diferentes. Chorei pela menina de 15 anos que esperava ao lado do telefone por ligações que raramente chegavam. E então, finalmente, deixei tudo para trás, pronta para finalmente seguir em frente, livre de falsas esperanças ou medos de abandono. Após a violação da ordem de restrição, meus pais finalmente desapareceram da minha vida tão repentinamente quanto reapareceram. Mais tarde, descobri que eles haviam retornado para a Europa, e sua breve estadia nos Estados Unidos terminou em derrota jurídica e pessoal. O descanso me permitiu focar em concluir a faculdade de Direito e começar a implementar os planos para o legado do vovô que vinham se formando em minha mente. Um ano após o fim da batalha judicial, eu estava no terraço recém-reformado do que agora era verdadeiramente minha casa, observando os convidados chegarem para o lançamento oficial da Fundação William Harrington. A mansão que antes parecia enorme demais para mim havia sido parcialmente convertida na sede da fundação, um uso proposital do espaço que honrava os valores de serviço comunitário e educação do vovô. Depois de passar no exame da OAB na minha primeira tentativa, surpreendi muitos ao recusar ofertas de escritórios de advocacia de prestígio para, em vez disso, abrir um pequeno escritório com foco em direito de família, especialmente em casos envolvendo crianças abandonadas ou vulneráveis. 3 dias por semana,
Eu representava clientes, muitas vezes pro bono, valendo-me da minha experiência pessoal para defender eficazmente aqueles cujas vozes, de outra forma, poderiam passar despercebidas no sistema jurídico. O restante do meu tempo profissional era dedicado à fundação, que fornecia bolsas de estudo, mentoria e advocacia jurídica para jovens que haviam sofrido abandono ou desestruturação familiar. Financiamos pesquisas sobre os impactos psicológicos do abandono e desenvolvemos recursos para avós e outros parentes que se tornaram cuidadores inesperados, como o vovô foi para mim. A jornada pessoal de cura continuou paralelamente a esses esforços profissionais. A terapia continuou sendo uma parte importante da minha rotina, embora o foco tivesse mudado de processar traumas para construir uma vida plena e relacionamentos saudáveis. O Dr. Richards me ajudou a entender que a confiança sempre exigiria um esforço consciente da minha parte, mas que minha capacidade de conexão não havia sido permanentemente prejudicada pelas ações dos meus pais. Transformar a mansão tinha sido necessário tanto na prática quanto emocionalmente terapêutico. Enquanto preservava a biblioteca e os espaços favoritos do vovô exatamente como ele os amava, reformei outras áreas para melhor atender à fundação e refletir meus próprios gostos. Os jardins continuaram sendo um espaço sagrado, mantidos como meu avô me ensinara, uma lembrança viva de sua paciência e cuidado. Talvez o relacionamento mais significativo que desenvolvi durante este ano de reconstrução tenha sido com Zoe, de 16 anos, bolsista da fundação, cujos pais escolheram o vício em vez da maternidade, deixando-a aos cuidados da avó. Apesar das nossas diferentes circunstâncias, os paralelos emocionais em nossas experiências criaram um vínculo imediato. Nossa relação de mentoria rapidamente evoluiu para algo mais próximo de uma família, com Zoe passando os fins de semana na mansão quando sua avó precisava de um descanso. Você tem notícias dos seus pais? Perguntou Zoe certa tarde, enquanto plantávamos bulbos de primavera no jardim do vovô. A pergunta direta, típica de sua personalidade franca. Não tive notícias deles desde a ordem de restrição, respondi honestamente, tendo prometido nunca adoçar a realidade com ela. Segundo Elijah, eles voltaram para a Europa e tiveram mais problemas financeiros por lá. Você acha que algum dia os perdoará? Ela insistiu, trabalhando a terra com as mãos enquanto processava suas próprias perguntas semelhantes. Pensei cuidadosamente na minha resposta, querendo honrar tanto a pergunta dela quanto a minha própria verdade. Libertei a raiva porque carregá-la só me machucava, disse finalmente. Aceitei que as escolhas deles refletiam a própria fragilidade, não o meu valor. Mas o perdão implica a restauração do relacionamento, e isso não é algo que busco ou acredito que seja saudável. Desejo a eles uma vida pacífica, longe da minha. Zoe assentiu, entendendo a nuance de uma forma que muitos adultos não conseguiriam. Acho que é aí que quero chegar um dia, disse ela, não odiando mais eles, mas também não precisando deles. Essas conversas com Zoe e outros jovens atendidos pela fundação reforçaram continuamente o que meu avô tentou me ensinar sobre como criar significado a partir de experiências difíceis. A resiliência deles me inspirou diariamente. O crescimento deles refletiu minha própria jornada contínua em direção à plenitude. Minha vida pessoal também se expandiu gradualmente para além do trabalho e das responsabilidades da fundação. As amizades próximas que construí durante a faculdade e a faculdade de Direito se aprofundaram, criando uma família escolhida que se reunia regularmente para jantares na ampla cozinha da mansão. Eu até comecei a namorar com cautela, embora permanecesse seletiva quanto a quem permitia entrar na minha vida cuidadosamente construída. No aniversário da morte do meu avô, recebi uma carta inesperada encaminhada pelo escritório do Elijah. O carimbo postal europeu e a caligrafia identificaram imediatamente a remetente como minha mãe. Meu primeiro instinto foi destruí-lo sem ler, mas, após refletir, decidi que a verdadeira liberdade do passado exigia enfrentar o que quer que ele contivesse com a força que eu havia construído. A carta era surpreendentemente breve, talvez pela primeira vez, pareceu genuinamente reflexiva, em vez de manipuladora. Minha mãe escreveu que, após vários fracassos financeiros, meu pai a havia deixado por uma mulher mais jovem. O abandono lhe dera uma visão indesejada de como eu poderia ter me sentido anos antes. Ela expressou arrependimento sem pedir explicitamente perdão ou reconciliação, reconhecendo a natureza irreparável do nosso relacionamento. A carta terminava com uma simples declaração de que ela finalmente buscava ajuda para os problemas emocionais que nunca havia abordado, sem nenhum pedido de resposta. Depois de lê-la 2 vezes, coloquei a carta em um arquivo com os demais documentos do meu histórico, nem destruídos nem guardados.
representava um capítulo definitivamente encerrado, em vez de uma ferida aberta que precisava de atenção. A liberdade emocional naquele simples ato de arquivar o passado parecia o último presente do meu avô para mim. A capacidade de reconhecer a dor sem ser definida por ela. Naquela noite, sentei-me no jardim favorito do meu avô enquanto o sol se punha sobre a propriedade, um ritual que mantive para me conectar à sua memória. A propriedade que um dia representou meu abandono havia se transformado no alicerce da minha força e propósito. A herança que meus pais cobiçavam havia se tornado uma ferramenta para ajudar outros como eu, estendendo a generosidade do vovô para além de sua vida, de maneiras que o teriam deixado orgulhoso. O verdadeiro legado nunca foi o dinheiro ou a propriedade, mas o amor inabalável que o vovô demonstrou por mim durante aqueles anos de formação após a partida dos meus pais. Ele demonstrou, por meio de ações diárias consistentes, o que uma família deveria ser, reconstruindo minha capacidade de confiar e me conectar após uma traição devastadora. Sua orientação paciente moldou meus valores e direção com mais força do que qualquer herança financeira jamais conseguiria. Pensei na garota de 15 anos que eu tinha sido, parada em estado de choque naquela mesma propriedade enquanto seus pais iam embora sem olhar para trás. Aquela garota jamais poderia imaginar a mulher que se tornaria, o propósito que encontraria ou a paz que eventualmente alcançaria. O começo doloroso levou a uma jornada inesperada, mas linda, provando que a família é de fato definida pelo amor e pela escolha, e não pelo sangue ou pela obrigação. O que define família na sua vida? São as pessoas que compartilham o seu DNA ou aquelas que aparecem constantemente com amor e apoio? Você já teve alguém que interveio quando outros se afastaram? Conte-me nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique em curtir, inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e redenção. E compartilhe com alguém que precise se lembrar de que o abandono não define seu valor ou futuro. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se de que a família que escolhemos e construímos pode ser mais poderosa do que aquela em que nascemos.